Sempre depois de uma grande festa, como o carnaval, vem a inevitável ressaca. Não, 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 espera aí, óbvio que não. Estamos aqui num vídeo de cunho espiritual. Então, sempre depois do carnaval, vem a quaresma, ou um período de meditação, um período de jejum, ou um período de arrependimentos pelo que fizemos na folia. Olá você, seja mais uma vez bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior esteja comigo e contigo, para que juntos possamos extrair o melhor sobre a reflexão de hoje. E hoje nós vamos falar sobre este ou esses períodos, fases, rituais que nos levam a necessariamente refletir sobre o nosso modo de vida, claro, dependendo do grau de religiosidade, de religiosismo que nós carregamos na nossa rotina. Já falamos, inclusive, sobre a quaresma, um vídeo tempos atrás. Nós sabemos que este é um rito tradicionalmente católico, que impera muito no Brasil, já que aqui a maioria da população é católica, e que se baseia também nos 40 dias em que Jesus biblicamente passou no deserto, refletindo, jejuando e assim por diante. Tradicionalmente, nesse período que nos leva desde o fim do carnaval até as vésperas da Páscoa, os católicos passam em jejum, refletindo acerca de suas ações e buscando não cair em pecado, entre outras coisas más. Mas nós sabemos que o Espiritismo, especificamente, codificado por Kardec lá atrás, ele nos dá uma nova visão acerca da vida. Ele nos dá uma nova percepção acerca do nosso modus operandi, ou seja, de como nós lidamos com o dia a dia, com as pessoas, com os obstáculos, com os problemas e principalmente com a dor. Não é à toa que o Espiritismo se auto-intitula como Consolador prometido por Jesus na sua ressurreição. E aqui nós queremos detalhadamente refletir sobre o que seria ou quais são os reflexos desses tidos sacrifícios, períodos em que nós jejuamos, nós cortamos alguma coisa, deixamos de fazer algo, respeitando aí o rito ou os rituais de uma determinada religião. O Espiritismo tem por fundamento, nós sabemos, a vida espiritual em predomínio à vida material. Quando o fundamento principal da doutrina espírita aborda a vida após a morte, a continuidade do espírito em detrimento ao corpo que fica, ele dá uma natural importância à vida espiritual, colocando a vida material como aquela necessária para o nosso crescimento, porém temporária. A vida material como segundo plano, como uma ferramenta provisória para o nosso crescimento, mas nem de longe aquela que mais importa ou a única que nós temos. Quando o Espiritismo nos diz, por exemplo, que nós habitaremos, com o mesmo espírito, obviamente, diversos corpos, o Espiritismo já nos diz nas entrelinhas de que o corpo e o uso que damos para ele hoje é igualmente temporário e deve ser considerado assim como secundário, onde, primordialmente, devemos privilegiar o crescimento espiritual. Logo, tudo aquilo que é aplicado ao corpo igualmente é secundário. Então, quando em determinados períodos nós abdicamos de certos alimentos, como carne vermelha e outros, nós estamos condicionando aquilo ao corpo. Será que é tão difícil assim deixar de comer algo em relação a deixar de praticar algo? Como nós também expomos recentemente
Há uma lição valiosíssima de Jesus, que nos diz que o mais importante não é o que entra, mas sim o que sai pela boca. Você há de recordar disso. Pois bem, quando nós limitamos o nosso degustar a certos alimentos, nós estamos, claro, levando as consequências, as reflexões acerca dessa opção para o nosso corpo. Mas nem de longe isso é mais difícil do que, por exemplo, dominar, sancionar atitudes que derivam do orgulho, por exemplo. É muito mais complexo e difícil deixar de ser egoísta do que simplesmente deixar de comer carne. É muito mais difícil deixar de ser maledicente, por exemplo, do que simplesmente não beber mais refrigerante. A dificuldade muitas vezes pode ser tamanha, se considerarmos os vários exemplos que a doutrina espírita nos passa, de que espíritos residem nos mesmos erros por eras e eras, séculos e séculos. Então, quando nós sacrificamos por algo, é válida a reflexão. Esse sacrifício se limita ao nosso corpo ou ele se expande até a nossa alma, o nosso espírito? No caso da atividade física, já está comprovado e há diversos outros estudos científicos em andamento de que ela auxilia no tratamento da ansiedade, da depressão. Então vejam, essa atividade especificadamente não se limita apenas ao corpo, não é apenas estético, mas também chega na alma, dependendo, obviamente, da abertura, da disciplina e de diversos outros fatores na qual nós temos plenas condições de nos dar a permissão para que reflita cada vez mais em nós. Falamos aqui sobre o comer carne, por exemplo. Pois é, no Espiritismo isso tem um outro aspecto. Nós sabemos que a alimentação vegetariana e vegana subiu exponencialmente nos últimos tempos. É uma nova moda, uma nova tendência, e nós acreditamos mesmo, temos a convicção, aliás, de que no futuro, daqui a algumas décadas, e de que faz parte realmente da renovação do planeta, os animais não sejam mais, em maioria, vistos como alimento, mas que gradativamente surjam cada vez mais alimentos sintéticos, cada vez mais experimentos bem-sucedidos, na qual nós naturalmente iremos abdicar da carne animal. Hoje, no caso do Espiritismo, há o alerta de que ao ingerir a carne, principalmente de seres cuja evolução, cujo nível evolutivo está mais próximo de nós, como a carne vermelha, por exemplo, nós não só degustamos de tudo aquilo que ela nos oferece, como proteínas, gorduras, etc., ou seja, as questões físicas, mas também absorvemos as questões espirituais do animal. Nós sabemos que é um incômodo enorme observar os matadouros, por exemplo. Logo, um animal que morre para servir de alimento passa suas sensações para a carne na qual nós ingerirmos. Então, é uma prerrogativa, aliás, para o voluntário, que vai aplicar um passe para que ele abdique da carne horas antes. O ideal, inclusive, é 24 horas que antecedem a aplicação daquele passe, para que as energias transmitidas para o assistido, para a pessoa que está recebendo, sejam as mais higiênicas possíveis do ponto de vista espiritual, obviamente. Mas aí, puxando um gancho para o tema de hoje, o que será que é mais, entre aspas, penoso para este voluntário que aplica o passe? Abdicar-se da carne ao menos um dia antes? Ou trabalhar para que os seus sentimentos sejam os melhores possíveis, não apenas no momento do passe dado, mas durante todos os dias? Para que ele, no momento do passe, no momento da assistência, traga dentro de si sentimentos saudáveis, e não aqueles cuja imposição natural do trabalho, com um dia e hora marcado, lhe façam meditar sobre aquilo que ele conserva no seu coração.
O que estamos querendo dizer aqui são dois aspectos basicamente. Primeiro, o esforço em se melhorar, o esforço em se educar, o esforço em crescer, em cada vez mais ser saudável do ponto de vista espiritual, não deve partir de um ritual imposto. Não é porque frequentamos a religião A, B ou C, cujos hábitos derivam de não comer carne, de não praticar pecado, de não fazer isso, outro ou aquilo, que nos deve ser como um gatilho, como um instrumento para a nossa melhora espiritual. Mas sim, partir da nossa própria vontade em nos melhorarmos. Mas sim determinar a nós mesmos a disciplina e a vigília necessária para que dia após dia nós possamos realmente ser a mudança que nós queremos ser no mundo. Para que todos olhem para nós como cada vez mais inspiração e exemplo no viver bem. E o outro ponto é que o sacrifício, todas essas limitações que nós colocamos, são, em sua maioria, de cunho material. Como dissemos, são limitações impostas ao corpo. É óbvio que nós não queremos aqui, de maneira alguma, condenar a pessoa que paga promessas, indo a um determinado local, se submetendo até a um martírio físico para agradecer ou para aflorar a sua fé. Desde que ela não faça mal a ninguém com a sua atitude, ela tem o livre-arbítrio para agir como bem quiser. Mas nós espíritas devemos ter a consciência de que esses sacrifícios materiais estão em segundo plano. De que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que nós praticamos ao nosso espírito. É abdicar dos nossos maus hábitos. É enterrar definitivamente o nosso eu de ontem. Aquele eu velho, antiquado, que não se encaixa mais nas lições que nós estamos aprendendo hoje. É deixar o nosso antigo eu, a nossa antiga consciência, no mundo antigo e educá-la para que ela sirva como inspiração para o mundo novo que se aproxima. E isso, meus amigos, independe de época do ano, independe de feriado, independe de dia, pode ser feito a qualquer hora. E os méritos que nós vamos colher com as nossas ações também podem vir a qualquer hora. O sacrifício mais agradável a Deus é justamente o bem que nós começamos a fazer ao próximo e o bem que nós fazemos a nós mesmos quando nós abandonamos velhos hábitos danosos a nós e ao mundo que nos rodeia. Quando nós nos inclinamos a sermos cada vez melhores e assim por diante. Então que nós possamos refletir. Se a inspiração é Jesus, então realmente que seja os ensinamentos que ele veio nos dar. E lembremos, Jesus não foi ao deserto por 40 dias aproximadamente para ser tentado, muito longe disso. Jesus foi ao deserto da alma, foi meditar, foi ali buscar um ambiente silencioso, cuja movimentação até de pensamentos é menor. Foi ali estabelecer a sua sintonia com Deus para seguir com a sua missão. Jesus ali não estava fazendo aquilo por ele, muito longe disso. Estava fazendo por todos nós. Estava orando durante a sua ida ao deserto para que a sua missão ecoasse por toda a eternidade da terra e ao longo dos corações humanos. Então, em nenhum momento de sua vida aqui conosco, Jesus deixou de pensar em nós, deixou de nos amar e deixou de praticar ações em nosso favor. Que esse seja o exemplo a seguir. Lembrando que, independente da religião em que praticamos, nós podemos trabalhar para melhorar a nós mesmos. Então, que sejamos espíritas católicos, espíritas evangélicos, espíritas em todo lugar, porque o espiritismo não pode ser ali enquadrado em mais uma religião, mas sim aplicado como um modo de vida que visa o nosso melhoramento contínuo, que visa seguir
todo o amor que Jesus veio nos ensinar. E eu convido a você nesse momento para que juntos pratiquemos esse amor em nossas vibrações. Convido a todos a fecharmos os olhos, a respirarmos mais fundo e a que possamos nesse instante doar aquilo que de melhor nós possuímos em prol do nosso planeta. Para que haja cada vez mais paz, serenidade, amor, em prol de todos os povos. Rogamos o mesmo ao Brasil, essa pátria que nos acolhe, para que aqui possa ser praticado cada vez mais o sentimento de fraternidade e auxílio ao próximo. Próximo este que está nas ruas, aparentemente abandonado à sua própria sorte, entregue às misérias físicas. Próximo que está nos hospitais, doente do corpo e da alma. O nosso próximo que está nos asilos, muitas vezes esquecido pelos seus familiares, que está nos orfanatos, ansiando pelo acolhimento de uma família. Próximo que está presente em todos os lares, em especial a nossa própria casa, onde rogamos que Jesus deposite, derrame, preencha o nosso lar com a sua luz, com a sua paz, com as suas bênçãos. Rogamos pelo CEF para que esta casa se mantenha aberta, se mantenha ativa no acolhimento a todos aqueles que mais precisam. Vibramos por todas as casas espíritas e por todas as religiões, para que haja o reencontro, a religação verdadeira com o Pai Maior. Vibramos especialmente por aquela pessoa que nós sabemos carecer dessas boas energias. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que sejamos cada vez mais merecedores da luz de Jesus, de suas bênçãos e de suas melhores energias. E nesse instante, mentalizamos que Jesus nos aplica um passe, derramando sobre nós o seu amor, a sua paz, para revigorar o nosso corpo físico e que possamos abrir o nosso coração para que Jesus também toque os nossos sentimentos, renove as nossas vontades, alimente o nosso espírito da sua paz. E que Jesus também possa derramar sob os recipientes com água que preparamos, igualmente as suas bênçãos, a sua energia, para fluidificar este líquido, para abastecê-lo com o que de melhor o Cristo tem a nos oferecer, e que possamos sentir essa bênção ao ingerir esta água. Rogamos que essa energia positiva que está em nós agora envolva todos aqueles que mais precisam. Assim nós agradecemos profundamente por mais este momento de reunião em nome de Jesus e de Deus, onde juntos rogamos. Graças a Deus. Muito obrigado a você por nos prestigiar, por estar aqui até agora. Não se esqueça de nos auxiliar também curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal para fortalecer esse trabalho. Eu vou me despedindo por aqui, rogando sempre que Jesus siga nos abençoando. Um grande abraço. Tchau!